compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo, de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, de apologética, de refutação. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos trazendo esse quadro mostrando a verdade que os pastores protestantes, por omissão, ou a maioria, sabe a verdade, mas não pode ser pregada, porque senão os seus clientes se convertem à verdadeira igreja de Cristo, então vamos adulterar, vamos mentir. Aí ficam tirando texto fora do contexto, pretexto para adulterar, para espalhar a mentira contra o verdadeiro corpo de Cristo. E hoje, meu querido irmão, vou mostrar para você na Bíblia Sagrada, ainda dentro do termo idolatria no Novo Testamento, que uma segunda Eucaristia, ou seja, uma segunda Santa Ceia é diabólica. E eu vou mostrar para você que o pessoal, na época paulina, estavam querendo criar um segundo altar, ou seja, queriam criar uma segunda Eucaristia, como fez Coré, já trouxe nesse canal, lá em Números 16, queria reformar o tabernáculo de uma maneira, queria reformar onde aconteceu, onde é conhecido como a revolta de Coré, que eu fiz a comparação com Lutero, perfeitamente do que Lutero fez, Muito bem, hoje eu vou mostrar que uma segunda ceia, uma segunda Santa Ceia, digamos assim, como se é usado por aí hoje em dia, é diabólica. Muito bem, meu querido, é esse mesmo que você ouviu. No entanto, eu quero pedir para você, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal, nos dê a graça de chegarmos aos 1000 inscritos, Faltando aí um pouco menos de 150 inscritos para nós chegarmos aos 1000 inscritos. Louvado seja Deus nessa Mãe Maria Santíssima, Pedimos duas coisas à Virgem Maria: chegarmos aos 1000 inscritos e colocar uma internet boa aqui para nós fazermos as lives, para nós estarmos ao vivo, Estarmos ao vivo e trazendo alguns amigos protestantes para debatermos, fazermos uns debates sadios pela Sagrada Escritura, sobre alguns temas. Muito bem. Desde já pedindo a você, no primeiro comentário fixado deste vídeo está o link do nosso segundo canal, Tradição Católica e Debates. Amados, tem um vídeo, o vídeo da conversão de um dos maiores apologistas católicos hoje no mundo, José Plascencia. Eu vou deixar aqui o link no comentário fixado, está em português, lá no nosso segundo canal secundário, Tradição Católica e Debates, conversão dos maiores apologistas, um cara que conhece patrística como ninguém, que se converteu, estudando a patrística da igreja, vendo os apologistas católicos em debates, falando sobre a patrística. Muito bem. Então, se inscreva nesse canal e se inscreva no nosso segundo canal. Deus abençoe você. Estamos orando fortemente por todos os inscritos nesse canal e por aqueles e por suas famílias. Quando nós chegarmos aos 1000 inscritos, preste atenção, depois dos 1000 inscritos, quando nós chegarmos aos 1000 inscritos, vai ter o sorteio de uma Bíblia. Eu vou estar gravando um vídeo e quem colocar os comentários nesse vídeo vai participar. Presta atenção. Só vai participar porque há mais de 800 inscritos nesse canal. Como é que eu vou saber o nome de cada um para colocar no sorteio? Não sei. Você vai ter que colocar seu nome no vídeo que eu vou gravar quando chegarmos aos 1000 inscritos, 1000 e poucos inscritos. Chegarmos aos 1000 inscritos. Vou soltar um vídeo e você vai colocar nos comentários: eu quero participar, Aí você coloca lá o seu nome. Se a sua conta do Google aparece no YouTube com outro nome, você tem que colocar o seu nome. Caso você venha ganhar a Bíblia, vai ter que colocar o seu endereço lá, para que essa Bíblia, depois gravarei outro vídeo fazendo o sorteio, e o ganhador vai ter que colocar, ficar atento. Tem que colocar o endereço para que a Bíblia possa chegar gratuitamente em sua casa, no seu endereço. Quando nós chegarmos aos 1.500 inscritos, vamos sortear um livro católico. Quando nós chegarmos a 2.000 inscritos, outra Bíblia.
Chegar a 2.500 inscritos, um livro católico. Chegar a 3.000 inscritos, outra Bíblia. A cada de 1.000 em 1.000 inscritos, vamos estar sorteando uma Bíblia para os inscritos neste canal. Em nome de Jesus e da Imaculada Conceição. Meu querido irmão, os textos vai aparecer ao meu lado. Vamos diretamente, ponga a lupa para a orelha, ver o que vem. Diretamente um zoom na palavra de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 17. Veja o que diz São Paulo. Quando na igreja de Corinto chegou aquela famosa confusão dos falsos irmãos, não é? E porque queriam formar, começaram a dar ouvido, como hoje muitos católicos dão ouvido aos falsos irmãos, às heresias atuais. E já não tem mais crença na celebração eucarística. Já não tem mais crença no santo sacrifício da carne do sangue de Cristo. Aí o que é que estava sucedendo? O que sucede muitas vezes nos dias de hoje. Presta atenção. Ao recomendar-vos essas coisas, existe algo que não louvo nas vossas reuniões. Veja só, nas vossas reuniões. Aqui era a reunião para a celebração da fração do pão. Na igreja primitiva, o primeiro nome dado à missa era a fração do pão. Está ali em Atos 2:42, não é? Quando narra a fração do pão. Muito bem. Existe algo que não louvo. Vossas reuniões trazem mais prejuízo que benefício. Veja só, Paulo já começou dizendo o quê? Que quando se reuniam, estavam em contendas. Este aqui é o sacrifício de carne de Cristo. O sacrifício do Cordeiro Pascal. Não é. É apenas uma reunião comum, como nós vemos hoje nas heresias atuais. E aí Paulo já está dizendo que tem trazido mais prejuízo. Outra tradução da Sagrada Escritura, que aqui eu tenho algumas, vai dizer: as vossas reuniões não têm sido perfeitas. Sabe por quê? Continua a Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, veja, trazem mais prejuízo que benefício. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouvi que, quando vos reunis na igreja, há divisões entre vós. Veja, meu querido irmão, que já aparece aqui o termo divisões. Por quê? Porque o apóstolo está dizendo que eles estão divididos. O que não é de estranhar que hoje há dentro da própria igreja tantas divisões. Quando eu trago um vídeo aqui que eu estou falando assim diretamente para os católicos, a pessoa vai cancelar a inscrição. E sabe por que cancela a inscrição? Cancela a inscrição porque é exatamente esse católico que a palavra foi mesmo na ferida dele, não é? Que vive dentro da igreja como joio disfarçado de trigo, matando a fé dos outros. Não é? Católicos que são raízes da teologia da libertação. E aí você me pergunta, irmão, por que não separar as ovelhas dos cabritos? Porque Jesus disse, amados, deixa que o joio cresça junto com o trigo. No fim, quando o Filho do Homem vier, será separado o joio do trigo. Mestre, quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? Não, deixa crescer junto com o trigo. Felizmente, católicos protestantes dentro da igreja, católicos protestantes que não conhecem a doutrina da igreja, católicos espíritas que não conhecem a doutrina da igreja e vivem em centro espírita, em benzedor. Eu tenho aqui, a definição desse canal não é ganhar inscrito, não. A definição desse canal é falar a verdade, doa quem doer. Gosta quem gostar. É doutrina pura. Ou é católico ou não é. É falar a verdade. E isso estava acontecendo na igreja de Coríntios. O que Paulo está censurando os coríntios, vocês são católicos ou não são católicos? Vocês começaram agora pelo cristianismo e agora querem ir para o espiritismo? Querem ir para o protestantismo? Querem ir para essas seitas criadas por homens? Para ceias que não é a ceia de Cristo, mas sim a ceia do fundador daquela seita?
Eu já trouxe um vídeo nesse canal mostrando a idolatria no Novo Testamento. Que quando você participa de uma ceia protestante, que você come aquela bolacha com Coca-Cola, aquilo ali não é ceia do Senhor, não. Aquilo ali, aquela bolacha é o símbolo, e aquele suco de uva é o símbolo ou representação do fundador daquela seita. Porque, amados, a Sagrada Escritura é clara, nós só podemos comer a carne e o sangue do fundador da nossa igreja. A Sagrada Escritura é clara quanto a isso. Quanto a isso, ela é clara demais para nós, tanto teologicamente, como da maneira que você imaginar. Isso não é adulterado, isso não pode ser adulterado. A não ser que tipos de católicos hereges dentro da igreja façam isso. Católicos, que diferença tem a teologia da libertação do protestantismo? Que é marxista como o protestantismo. O protestantismo é 100% marxista. Né? Não temos dúvida quanto a isso. Olha só. Paulo diz, vocês estão se dividindo. Havia divisões na igreja de Coríntios. Uns queriam participar verdadeiramente, né, do sacrifício, da ceia verdadeira, da Eucaristia verdadeira, da carne e do sangue de Cristo. Outros não. Outros menosprezavam para criar sua própria ceia, como os hereges, como Lutero. Lutero renunciou à ceia verdadeira, renunciou à Eucaristia verdadeira para criar suas seitas e dar ali o símbolo do seu corpo, dar ali o símbolo do seu sangue, representado numa bolacha com Coca-Cola. Essa é a verdade. Preste atenção. Continua a Sagrada Escritura. A fim de que se mostre quais os que entre vós são autênticos. Outra tradução diz, qual entre vós são os verdadeiros. Veja que aqui há os falsos e os verdadeiros. Os verdadeiros são os que estão participando da Eucaristia verdadeira. Por isso que, quando nós seguimos aqui, nós vamos ver que Paulo está falando, quando nós lemos todo esse capítulo 11, a partir do versículo 17, Paulo está falando da Eucaristia. Por isso que ele vai dizer no versículo 27 e 28, que se nós comungarmos do corpo do Senhor, sem considerá-lo, outra tradução diz, sem reconhecê-lo, que é o corpo do Senhor, vamos ser condenados contra o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a Escritura, amado, ninguém pode mudar. É a doutrina da igreja, é clara. Nem padre, nem o Papa pode mudar a doutrina da igreja. Dirá herege ou leigos, ou católicos espíritas, católicos da teologia da libertação, católicos marxistas, católicos protestantes. O que tem de católicos protestantes dentro da igreja hoje não é brinquedo. Por que eu me desliguei da renovação carismática? Porque o que tem de católico protestante nesse movimento não é brinquedo. Amados, não é brinquedo. E eles odeiam, a maioria deles. Não digo a renovação em si. Digo o que tem lá dentro. Amados, eles odeiam apologetas. Odeiam apologetas. Odeiam pessoas doutrinadas na doutrina da igreja. Apesar de que eu fui completamente diferente. Através da renovação carismática eu conheci a doutrina da igreja. Foi completamente diferente de alguns. Mas quantos, como eu, vai através desse movimento? Não, vão ser por uma via do falso ecumenismo, católicos e protestantes rezando de mãos dadas, aos gritos e aos chororôs, né? Ah, irmão, não somos todos irmãos por parte de Deus? Sim, estamos todos irmãos por parte de Deus. Mas doutrina é questão de doutrina. Não se discute. Não existe salvação fora da igreja. O Concílio Século III da Igreja Católica ficou claro. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Então nós não podemos mentir, dar as mãos aos outros dizendo que eles estão salvos. Não podemos passar para o Senhor essa verdade. Não podemos romper a verdade de um concílio. Presta atenção. Versículo 20. E assim acontece que quando vos reunis para a celebração da missa, da fração do pão, olha o que acontece. Olha de rosa. Não comeis a ceia do Senhor. Ou seja, não comeis da carne do corpo de Cristo. Então, se não comeis da carne do corpo de Cristo, fazeis o quê? Versículo 21. Pois uns se antecipam para comer a sua própria ceia. Peraí. Pacata. Aqui está. O que é que a Sagrada Escritura está dizendo pelo amor de Jesus Cristo
que as pessoas, os luteros da vida, romperam com a fé católica, saíram do verdadeiro sacrifício do corpo de sangue de Cristo dado na Santa Missa para criar suas próprias ceias. Paulo está dizendo aqui, não é a ceia do Senhor. Não é a Santa Eucaristia. Não é a Santa Fração do Pão. Não é o Santo Sacrifício. Não é a celebração da carne e do sangue de Cristo. Não é a Santa Comunhão. É a sua própria ceia. É o que eu acabei de dizer. Eu já antecipei a explicação desse verso. Dizendo que as ceias que tem por aí que se dizem ser Santa Ceia, que se dizem ser a Santa Ceia de Jesus, não é. Eu estou mostrando para você na Bíblia Sagrada. Por isso que se nós continuarmos aqui, Paulo vai dizer que acontece um pecado terrível contra a Igreja de Cristo. Acontece um pecado terrível contra a Igreja de Cristo. E que pecado é esse, irmão? Aquela Bíblia é muito pesada. Deixa eu pegar aqui essa tradução. Veja só, depois do versículo 21. Porventura não tendes casa para comer e beber? Olha aqui. Paulo está dizendo, São Paulo está fazendo, amados, com essa comparação desses que criaram suas próprias santas ceias, que é a mesma comida que se come em casa, não tem valor algum. Não é carne de Cristo, não é sangue de Cristo, não é nada. É a mesma coisa você está comendo em casa. É a mesma coisa quando uma pessoa abandona a fé católica e vai para essas seitas. Ah, sou pagão, vou ser batizado. É apenas um banho que leva para tirar o grude. Aqui no Nordeste chamamos grude, a sujeira do corpo. Não passa disso. Do mesmo jeito, Paulo está dizendo que uma segunda Santa Ceia, isso aqui não é Santa Ceia, não é o Santo Sacrifício. É a mesma coisa de você comer em casa, então já coma logo em casa. Entende? Não vale de nada. Isso é idolatria, isso é um mal. A Sagrada Escritura começou dizendo o quê? Começou dizendo que, em primeiro lugar, ouvi que vos reunis. Olha só. Nas nossas reuniões traz mais prejuízo que benefício. Esse vídeo aqui que está passando haverá 2 julgamentos. Eu já trouxe 2 vídeos, tem nesse canal mais 2 vídeos, com esse eu acho que é o terceiro. Todas as vezes que eu trouxe esse vídeo, há cancelação de inscrição. As pessoas cancelam a inscrição. Porque os católicos, amados, sem conhecimento da doutrina, não é? Sem entender, por mais que você explique, mas parece que fica mais duro ainda de cabeça, como era a cabeça do faraó, como era o coração do faraó, endurecia cada vez mais. Não existe 2 julgamentos, a igreja não prega 2 julgamentos. É apenas um. O julgamento da alma, que quando a pessoa morre e vai para o tribunal particular, foi mostrado a Santa Brígida por Jesus, julgamento de uma alma. Busque no YouTube, digite, julgamento de uma alma visto por Santa Brígida. No tribunal particular de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, quando nós sairmos do corpo, quando nós morrermos, vamos para o tribunal de Cristo. Hebreus 9, 27. Morrendo, temos que comparecer no tribunal de Cristo. E há o universal, que é o julgamento dos que estão aqui. Um dia ele virá julgar os vivos e os mortos. Os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Esse é o julgamento. Mas as almas já estão julgadas. Quem foi salvo, quem não foi salvo. E o universal é para os que estão vivos na vinda de Cristo. Não existe 2 julgamentos, é um só. É confusão de certos católicos que se meteram com coisas protestantes e ficam aí dentro da igreja sendo esse joio disfarçado de trigo. É de partir o coração. Então Paulo está dizendo o seguinte: a segunda ceia de vocês é a mesma coisa de vocês estarem comendo em casa, nas suas próprias casas. Olha só. Veja que a segunda ceia
fora a Santa Ceia do Senhor, é a mesma coisa que está comendo nas casas. Como o segundo batismo não é apenas para tirar a sujeira do corpo. Olha só. Outra vez. Porventura não tens casa para comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Olha aí. Então quer dizer, estão menosprezando. O que era que esses povos estavam imaginando? O que era que eles estavam fazendo? Levando essas tais ceias deles para dentro da igreja de Cristo. Vou dar um exemplo. É como se tivesse uma missa aqui na minha paróquia, né? E os católicos aprotestantados não aceitassem a missa e levassem bolacha com Coca-Cola para fazer lá um tipo de uma ceia, que fosse apenas representação, que fosse apenas um símbolo, né, da carne, do corpo e do sangue de Cristo. Eu mostro na Bíblia Sagrada, mas que um segundo altar, 1 Coríntios, nesse mesmo Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 10, versículo 14, Paulo diz, fugir da idolatria. No versículo 15 ele fala da carne do sangue de Cristo. No versículo 21 ele diz, não podeis servir a dois altares. Porque o segundo altar é do demônio. O segundo altar é de demônios, ou seja, uma segunda santa ceia do diabo. Uma segunda santa ceia, fora a ceia verdadeira da igreja fundada por Cristo católica, é diabólico. Entenda o que eu estou dizendo. Mas católicos aprotestantados, vamos ouvir falsos profetas. Falsos profetas famosos nas redes sociais. É porque aqui Jesus vai te libertar, Jesus vai vai mandar o anjo trazer uma mala de dinheiro, botar na tua conta, porque aqui você vai enricar, só quer saber de teologia da prosperidade, de cura, né? E vida financeira estável. A doutrina de Cristo não é assim, não. Nós olhamos para os apóstolos, eram homens que apanhavam, eram homens que sofriam pela integridade da doutrina e deram a vida por essa doutrina em Cristo. Isso não é centralidade em Cristo. Isso não é a vida cristocêntrica. Me perdoe a sinceridade, mas não é. São Paulo continua repreendendo os protestantes da sua época. Os católicos protestantes que estavam dentro da igreja. Presta atenção. Continua dizendo. Assim, menosprezais a igreja de Deus. O que quero vos dizer? Devo louvar-vos? Não. Nisso não vos louvo. Olha aqui, terminando o versículo 22. Vai entrar no 23. Veja a prova que São Paulo está falando da Eucaristia. São Paulo está repreendendo aqueles que queriam criar uma nova Eucaristia. Uma nova celebração. Uma nova missa. Uma missa que já não fosse mais a celebração do pão, a fração do pão, mas fosse o quê? Um culto falso, como é hoje nas heresias atuais. De lá eu vim, eu sei. Olha o versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O que Paulo ensinou sobre a Eucaristia. E tem herege que diz que Lucas 22, 19 e 20 foi só no tempo de Jesus. A carne e o corpo de Cristo era realmente carne e corpo de Cristo, mas no tempo de Jesus. Mas por que Paulo, 50 anos, 60 anos depois de Cristo, 40 a 60 anos depois de Cristo, vai pregar a mesma coisa que Jesus? Olha só. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes dizendo, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, fazeis memória de mim. É ou não é sobre a Eucaristia que Paulo está falando? Me diga que não. Vai tirar o texto fora do contexto para mentir? E quando acabar, no término disso, ele vai dizer aqui, ó. Olha o versículo 27. Para os católicos protestantes e os católicos da teologia da libertação dentro da igreja. Olha aqui, ó. Versículo 27. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue de Cristo. Olha aí. Veja só. Veja só se era sobre a celebração da missa que Paulo estava falando, se não era. Olha o versículo 28. Que cada um examine-se a si mesmo.
E assim como eu deste pão e bebi deste cálice, 29 agora para dar um cheque-mate. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Outra tradução diz, sem considerar, sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Precisa de explicação mais? Precisa de explicação mais? Foi claríssima a explicação. Porque isso Paulo disse, se vocês estão comungando sem reconhecer, sem considerar o corpo de Cristo, comendo como qualquer um por aí, como esses aí que trouxeram, querem agora uma segunda Santa Ceia, estão querendo trazer para a igreja uma segunda Santa Ceia, comam em casa. Vocês querem envergonhar a igreja de Cristo? Querem envergonhar os outros que estão lá? Comam em casa. Paulo disse então que há divisão entre vós, divisões. Então esses que acham que a mesma comida de casa é a mesma daqui, então fiquem em suas casas, comam para lá. Ele está dizendo que a segunda ceia é a mesma coisa de você almoçar do que você jantar em casa. O tal da bolacha com Coca-Cola. Amados, é matando a cobra mostrando o pau. É dessa forma. Agora tiram textos, versículo daqui, versículo dacular, capam o versículo daqui, do texto dacular, para mentir, adulterar. Tem que ver em qual texto está falando. Entende? Então o pecado aqui contra a carne e o sangue de Cristo é pensar que a celebração do santo sacrifício, ou seja, a Santa Missa, é uma ceia comum igual a protestante, porque a ceia protestante, Paulo está dizendo aqui, é a mesma coisa que você está comendo em casa. Então para que ir para uma seita protestante, lá para um templo protestante, comer bolacha com Coca-Cola, se eu posso comer a mesma coisa na minha casa, bolacha com Coca-Cola? É isso que Paulo está dizendo, isso é normal, não vale de nada. Isso não é o santo sacrifício, não é a Santa Missa do Senhor. Paulo está dizendo isso, não é a Santa Ceia de Cristo. Porque na Santa Ceia de Cristo, ele está dizendo aqui, Jesus deu, e eu recebi do Senhor, eu transmiti. Ele recebeu por tradição. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, recebeu da igreja. Então ele transmitiu. Que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comer, isto é o meu corpo. E isso aí que vocês, essa segunda ceia de vocês aí, isso aí não é corpo de Cristo, nem sangue de Cristo, não. Tanto que o protestantismo, amado, é claro demais. Há uma única verdade dentro do protestantismo e só tem essa. Dizer que aquela bolacha com Coca-Cola não é corpo de Cristo e não é sangue de Cristo. É apenas uma representação. Nisso eles são claros. Está óbvio demais. A Bíblia não apresenta nada de representação, a Bíblia não apresenta nada de simbologia, nada disso. E Paulo está representando esses aqui de Coríntios que estavam vendo dessa maneira, com um olhar protestante de simbologia, de representação. Eles diziam, não, isso aqui é a mesma coisa que estávamos comendo em casa. Claro, você sabia que na igreja primitiva era o pão asmo, desse tamanho. E eles partiam aquele pão, né, que era o corpo de Cristo, consagrado, e ia dando para cada um. E outros diziam que era um pedaço grande, porque em casa eu como grande, por que aqui eu vou comer pequeno? Ou seja, dizendo que era a mesma coisa de casa, desfazendo-se, não crendo. Por isso Paulo está dizendo o quê? Será aquele que comunga do corpo do Senhor, sem considerá-lo, sem respeitá-lo, sem reconhecê-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Por isso o verso 30 é claro. Por isso há muitos doentes e fracos entre vós. Entende? Olha o que diz, amados, o livro do Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 34, versículo 21. Olha só. Que Deus não aceita esses meros sacrifícios, esses falsos sacrifícios de simbologia, de representação. Olha o que diz, que falando de uma segunda ceia, uma segunda missa, preste atenção, uma espécie de segunda missa, uma espécie de segunda santa ceia. Olha só. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada. O quê? Ou seja, aquelas ofertas de Coca-Cola com bolacha não é nada. Isso é um mal, porque não tem nada a ver com o corpo de Cristo, tem nada a ver com o sangue de Cristo. Quanto no texto sagrado. E são insultos dos injustos.
que não são aceitos por Deus. Que não são aceitos por Deus. Por quê, mano? Por quê? Porque ali é uma segunda ceia. Eu já trouxe nesse canal, e é claro demais para todos. Quando Coré, no capítulo 16 de Números, queria criar um segundo altar. E o segundo altar é diabólico. 1 Coríntios 10, 21. Um segundo altar é altar de demônios. Uma segunda missa, que não é a missa da Igreja Católica Apostólica Romana, ou da Igreja Católica Apostólica, que está em comunhão com a Santa Sé, com o Papa, que não vem das origens apostólicas, não tem sucessão apostólica, é diabólica. Por isso, essa Santa Ceia, lá no protestantismo, não é de Deus. Não tem santa coisa nenhuma. Então isso é o que, amado? Acabei de dizer. Não é? Veja, continua o texto sagrado. Versículo 22. O Senhor só se dá àqueles que o guardam no caminho da verdade, da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos. Estas dádivas dos injustos, daqueles que saíram, como Lutero saiu da verdade, achando que a sua ceia, que sua missa era verdadeira, perdendo assim a sucessão apostólica. Essa é a ceia dos injustos. Isso é idolatria. Amados, eu trago tantos os motivos provando o quanto é falso tudo o que há na ceia de Lutero, e tem gente ainda que continua com o coração endurecido, sem entender uma vírgula. Eu rezo o rosário pedindo à Virgem Maria sabedoria para gravar os vídeos. E peço à Virgem Maria que ela interceda a seu esposo, o Espírito Santo, para dar sabedoria àqueles que vão assistir esses vídeos, para que possam entender a verdade, para que não venha rebater como tabela de sinuca, não é? Quando a bola bate na tabela de sinuca, ela volta a 1000 para trás. A palavra, quando bate lá no coração, volta para trás, não. Que adentre o coração e compreenda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, mas... Lutero, ele rejeitou a verdade, ele saiu da verdade. Como Coré. Como o próprio Lúcifer no céu. Deus não aceita a dádiva dos injustos. Deus não aceita as oferendas, os falsos sacrifícios. Porque, amados, se eu fundar uma igreja, aqui agora, eu me denominei apóstolo quando eu era protestante. Fui apóstolo cerca de uns 20 dias. Porque quando eu me denominei apóstolo, né? E vou logo dizendo onde fala dos apóstolos da nova era, 2 Coríntios 11, 13, em diante, você vai ver onde é que está. Quando eu me denominei apóstolo, eu não quero dar esse testemunho, porque eu quero dizer quando chegar aos 1000 inscritos. 150 inscritos, ajude, compartilha, chegar 150 pessoas para nós chegarmos aos 1000 inscritos. Eu vou dizer, deixa para lá. Deixa quando chegar aos 1000 inscritos eu digo. Né? Porque se eu for dizendo pedaço por pedaço, eu vou dar o meu testemunho. Então, quando eu for dar o meu testemunho, gravar a terceira parte do meu testemunho, todo mundo já sabe do meu testemunho, né? Quando eu me denominei apóstolo aí, cerca de 20 dias a um mês, quando eu estudava a doutrina da minha igreja, que eu já tinha fundado a minha seita, era Igreja Apostólica Discípulos de Jesus. Já tinha criado até o nome, uma placa denominacional. Imagina, eu vou colocar debaixo do meu braço, aí quando eu chegasse lá na minha seita, culto de Santa Ceia, é a ceia apostólica? Não é. É a Santa Ceia Apostólica? Não é. É uma ceia criada por mim. Então, quando as pessoas comessem lá aquele pão com Coca-Cola, era realmente uma representação do corpo e sangue de Cristo? Não, era do meu, fundador da minha seita, do meu. Aquele pão ali simboliza a minha carne, aquele suco ali simboliza o meu sangue, porque foi eu que fundei aquela seita. Entende? A única igreja no mundo que come a carne e o sangue
do seu fundador é a Igreja Católica Apostólica Romana, como está descrito no capítulo 6 de João, dos versículos 51 a 58. E o pão que eu vou dar é a minha carne. Veja, o fundador dessa igreja disse, e o pão que eu vou dar, versículo 51, parte B, o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. Porque quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu vou ressuscitá-lo no último dia, versículo 54. Entende? Que se nós comermos em qualquer seita o corpo, o sangue de Cristo que tem lá, existem igrejas católicas falsas que não tem associação apostólica, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, Igreja Católica Apostólica Brasileira, que tem missa, Eucaristia, tudo lá, Igreja Episcopal Carismática, aquelas hóstias não se transformam no corpo do sangue de Cristo, que não tem associação apostólica. Então aquilo é falso, é uma missa falsa. Entende? Então estão comendo ali a representação da carne do fundador daquela seita. Estão comendo ali, bebendo suco ali, ou vinho, que representa o sangue do fundador daquela seita. Entende, amados? Não é, jamais será carne e sangue de Cristo, porque só pode existir carne e sangue de Cristo na igreja fundada por Ele. Ele se entregou por ela. Fazer isto. Este é meu corpo, que será entregue por vós. Lucas 22, 19. Entregue pela igreja dele, apostólica, a igreja que veio dos apóstolos ali, ó. Meu corpo será entregue por vós. Eu ofereço ele pela salvação do mundo. Faz 2000 anos que a igreja entrega, mas o mundo persiste e continua cego. Continua o texto sagrado. Versículo 23. O Altíssimo não aprova as oferendas dos injustos, nem olha para as festas dos maus. A multidão dos seus sacrifícios não lhe conseguirá o perdão dos seus pecados. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26. Veja. Outra vez. Parte B. A multidão dos seus sacrifícios não lhes conseguirão o perdão dos seus pecados. Hebreus 10, 26. 25 já diz, não abandonemos a nossa igreja como é costume de alguns. No versículo 26 diz, porque se abandonarmos a verdade voluntariamente, já não há mais sacrifício que possa perdoar os nossos pecados. Porque cometeu o quê? Um pecado de apostasia, amado. A ceia dos apóstatas não é a santa ceia do Senhor. Nós já estamos chegando ao final, não é? Aí mais 5, 6 vídeos para terminarmos esse quadro de Visão Protex. E vem aí um filho em defesa da mãe. Eu já tenho 2 vídeos gravados, não é? Vamos colocar também vários vídeos. Vários vídeos. Eu tenho os vídeos. Eu tenho um vídeo aqui, amado, muito bom, que eu quero aconselhar você. Eu vou postar esse vídeo. Vou postar esse vídeo logo depois desse. Católicos que dizem que Maria Madalena é a mesma Maria, irmã de Lázaro de Betânia. Vou provar para você na Bíblia que isso é mentira, isso é heresia. A igreja não diz em sua doutrina que é a mesma. Maria Madalena, amados, não era Maria Madalena. Madalena não era um sobrenome dela. Na realidade, ela era para distinguir, porque havia muitas Marias na época de Jesus, para distinguir uma Maria da outra, ela era Maria de Magdala, era da cidade de Magdala. Como está narrado na Bíblia da Ave Maria, em Marcos 16, versículo 9. Maria de Magdala, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Maria de Magdala, era da cidade de Magdala. E Maria de Betânia. Olha o discernimento. Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Betânia era distante de Magdala. Maria de Magdala, nasceu em Magdala. Maria de Betânia, nasceu em Betânia, irmã de Lázaro. Eu vou trazer esse vídeo mostrando para você, não é? Porque eu andei em muitos grupos de orações e eu vi católicos pregando lá. Eu vi até padres, amado. Tem padres que dizem que Maria de Betânia é a mesma Maria Madalena. Olha aí a falta de conhecimento bíblico. Então, meu querido irmão, fica aqui mostrando para você, mais uma vez, mostrando que a ceia
que não é a ceia do Senhor, da Igreja Católica e Apostólica, é uma ceia comum, como você faz em casa, um almoço, uma janta, um café, é a mesma coisa, não tem diferença alguma. Ficou entendido? Ficou claro? Então, se ficou claro, Deus abençoe você fortemente e abundantemente, e até se inscreva, compartilhe esses vídeos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.